Então, hoje a gente vai falar sobre os arcanos maiores. E aqui uma visão geral para a gente ver um pouco o conjunto inteiro. Então, você vê, primeira coisa, a gente passa por todas as cartas todos os 7 anos. E ele vai falar do ciclo dos 7 anos. Então, a cada 7 anos, a gente primeiro está ali naquela transição da 22, se sentindo meio desorientado, sei muito bem o que eu não quero, ainda não sei muito bem para onde eu vou. Então, a 22, embora tem gente que nem usa no jogo, eu uso porque é um momento, às vezes, bem difícil da pessoa, aonde ela sente, bom, eu sei muito bem o que eu não quero. Eu estava ali numa ilha, vivendo, fiz tudo que eu tinha que fazer lá, né? Eu aprendi, eu ensinei, eu criei uma estrutura que já não me serve mais, sou conhecida por isso e aquilo, mas agora eu quero novos horizontes, quero um novo ambiente, desenvolvi todas as capacidades, os objetivos que eu podia dentro daquela situação, né? Aqui já não tem mais sentido eu ficar aqui. Então, é um momento onde a pessoa está querendo romper com muitas coisas, ainda não sabe muito bem para onde vai, mas sabe muito bem o que não quer. Aí, ao contrário do mago, já a pessoa já sabe muito bem o que ela quer. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho nas mãos, eu sei qual é a estrutura que eu quero criar, que é aqui o espelhinho de paus, eu sei qual é o ambiente que eu quero ter ao meu redor, que é o vasinho de copas, eu tenho meus objetivos, que é a espada, para ajudar aqui na comunidade, e eu quero aprender um monte de coisas, quero me formar nessas coisas. Faz muito sentido essas coisas para mim. Então, aí a pessoa define. Então, é normal, quando você tem a carta 1, tanto ter a carta 22, porque nos 4 setores, né? Paus, copas, espada e ouro, a gente nem sempre começa todos ao mesmo tempo. Então, às vezes, você, por exemplo, começa um trabalho novo, aí você pode ir para uma casa nova. Então, muitas vezes, o começo de uma coisa está determinando que a outra possa começar e que você possa romper um passado. Então, a carta 1, ela vai ter, como ela é o início de muitas coisas, ela também vai ter marcos do fechamento de outras, né? Saiu de um emprego, começou outro, saiu de uma casa, começou outro. Estava solteira, arranjou um namorado que vai casar, porque é com a 1. Então, quando tem a 1, é uma relação estável que vai durar aí pelo menos 7 anos. O emprego, às vezes, não é o emprego, mas é a função que começou naquele período. Então, na carta 1, ela sempre vai estar associada com a carta 22, com a carta 21 e 20, que falam de um fecho de um ciclo. Eu estou digerindo na 20 tudo que eu fiz, mudei muito, não sou mais a mesma pessoa, quero mudanças efetivas na minha vida, quero começar um novo ciclo. Então, 20, 21, 22 e 1, bem normal, tá junto. Lógico que depois que veio a 1, vai ter a 3, que é a organização de um novo ciclo, vai ter a 5, que é construir uma estrutura nova, achar novos caminhos, da 6, dar um novo direcionamento para a vida, no 8. Então, depois que inicia o ciclo, vão ter cartas, provavelmente, que vão vir na sequência. Cartas de construção, de definição, de organização, de resgate de coisas do passado. Então, a carta 1 vai chamar depois algumas outras cartas de início também. Também é normal nos arcanos menores aparecer todos os reis. E aí você pode até pontuar, por exemplo, saiu o rei de paus em março. Então, em março, você mudou de casa ou começou um trabalho que te deu um sustento. O rei de copas. Então aí você definiu e assumiu um personagem novo em julho, que apareceu o rei de copas. Então, daí você pode
mesmo quando você está lendo a carta 1, já apontar aquelas cartas que vão ajudar a pessoa a entender melhor o que você está falando. Você não vai ainda dizer, esclarecer muito o que é aquilo, mas você vai falar, no Rei de Copas, você vai assumir uma nova posição a partir de julho, né? Você tomou decisões em agosto com o Rei de Ouro, então os reis vão te ajudar a pontuar momentos onde começaram coisas novas. Como também junto do 1 e da 22 vão aparecer ases também, que são os cortes que a pessoa fez, que você, quando estiver descrevendo a 1 ou a 22, pode apontar também. Falar, olha, naquela época, com as de paus, você quebrou uma estrutura antiga, que você não precisa mais. Com as de copas, você mudou de ambiente. Com as de espadas, conquistas importantes que te libertaram de uma pressão. Então, aí você vai usar os ases para apontar os cortes que estão trazendo o renascimento e o início de uma nova etapa. Então, a carta 1, ela vai mostrar o início de uma nova etapa em todos os setores. É um marco, então, de um setênio, e tudo que acontece com a carta 1 vai durar 7 anos. Aí uma pessoa perguntou, mas só 7 anos? Não, não necessariamente só 7 anos. Pode ser 7, 14, 21. Agora, lógico que nos 7 anos sempre dá uma coceira. Nos 7 anos você sempre vai pensar, parar para pensar, espera lá, isso se encaixa no meu projeto de vida ainda? Ou eu já fiz o que eu tinha que fazer? Então, no setênio, e isso é muito forte num relacionamento afetivo, né? Na relação afetiva, quando faz 7 anos, você sempre ali dá uma paradinha, vamos ver, será que nós queremos continuar junto ou não? Temos os mesmos propósitos ou não? Por exemplo, quando a pessoa vem se queixando do casamento e eu estou vendo ali que vai haver uma ruptura, aí eu pergunto, quanto tempo você está casada? Mulher fala, estou casada há 10 anos. Aí eu viro e falo, faz 3 anos que essa relação já está muito ruim, não é? Aí a pessoa já sempre vai falar, é mesmo? Nossa, como é que você sabe disso? Por quê? Porque os ciclos das relações é 7 anos. Se ela está no 10º e não aguenta mais, faz 3 anos que ela passou do ponto, percebe? Então, assim, a gente vê mais ou menos, por exemplo, ele está casado, tem um filho pequeno. Quantos anos tem o filho? 7 anos. Pode ser que ele vá se separar agora. Ou quanto tempo ele está na relação? Ele está na relação 14 anos, né? Então, está pronto para separar, né? Está na relação há 7 anos. Aí, pergunta para ele, já faz 2 anos? Está muito ruim a relação? Então, se ele responder que sim, sim, ele está pronto para separar também. Percebe? Então, essa conta dos 7 anos é muito legal, ela vai ser um parâmetro para muita coisa, até para dar mais segurança para a pessoa, né? Por exemplo, está começando uma relação, aparece com a carta 1, tem o Rei de Ouro, né? Bom, então ali essa relação vai durar um tempão. Então, aí a carta 1. Às vezes, a carta 1 pode estar falando de um homem importante na vida de uma mulher. E aí, se for poucas cartas, eu não coloco características de pessoas nos arcanos maiores. Mas, assim, algumas cartas a gente pode falar dessas características. Então, na carta 1 seria um mago, um iniciador, um pioneiro, uma pessoa, é um homem que sabe o que quer, muito determinado, ele seria um rei de ouro também, mas ele tem, então, um aspecto do homem bom, mas também de um homem, vamos se dizer, estável. Como é que fala? Tinha um termo que a gente usava antigamente, uma pessoa, um homem, como é que fala? Assentado, uma pessoa já bem assentada, ele não, né, tem propriedade, não está no começo da vida, ele já tem uma vida pronta. Agora, se isso dá para um jovem, é um iniciador, é um espiritualizado, está num momento muito importante,
está se centrando, né? Tá encontrando a sua essência de vida, seu projeto de vida. Então, às vezes, pode aparecer como um jovem também, e aí seria uma pessoa, né? O que eu costumo falar da carta 1 é o seguinte, é um momento que você está tão centrada, o homem, né? Está tão centrado, você está tão na sua, e está mostrando, você está na sua essência, e você está mostrando quem você é certinho, exatamente. Então, é normal, nesse período, você encontrar pessoas assim também, ou pessoas que se identificam com a sua essência. Porque se você está mostrando a sua essência, você vai atrair pessoas que são parecidas com isso. Por isso que é muito normal, quando você está no início do setênio, você acabar conhecendo a sua alma gêmea, porque você justamente está mostrando a sua essência, então a pessoa que é parecido, que se identifica com você, é mais fácil de aparecer, é mais fácil de te reconhecer no meio das outras. Então, a carta 1 vai falar. Como pai, também as mesmas características, né? Junto da roda da fortuna, um homem que é um iniciador, um mestre, um homem que às vezes é meio difícil superar, né? Porque às vezes a gente fala, oh, eu nunca vou ser igual ao meu pai, né? E aí fica, ou vai ser difícil encontrar um homem como o meu pai. Então, a 10 com a 1, às vezes podem falar isso, não é um homem ruim, é um homem bom, mas bom demais da conta, né? E aí, às vezes, fica difícil encontrar um homem que supere. Isso a 1 e a 10. Agora, a carta 2, a sacerdotisa, já é um momento de muita emoção, onde a pessoa está muito sensível, porque é como se ela falasse assim, bom, e agora? Né? Eu sei, todo mundo me conhece desse jeito, mas eu sei que tem muita coisa que eu gostaria de ser e fazer que eu não fiz ainda. Por sinal, eu me sentia tão reprimida e oprimida faltou tantas oportunidades que eu tenho uma mala cheia de coisas que eu gostaria de ser, coisas que eu gostaria de fazer, que eu venho juntando ali. Eu não achei nem tempo, nem situação, me achava meio desadequada, desajustada de usar essas coisas todas, mas, afinal de contas, eu estou muito frustrada. Agora eu tenho que usar, eu tenho que viver, eu tenho que ser tudo isso, eu tenho que viver essas emoções. Então, a carta 2, em primeiro lugar, é uma certa melancolia de ai, 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 está faltando alguma coisa que eu não sei direito o que é. Mas eu preciso descobrir, quero tirar do baú todas essas coisas que eu deixei para trás. Então, a 2, ela é o tirar lá de dentro, ela é o deixar a pipoca estourar, deixar de ser igualzinho e deixar aparecer a diferença. Então, ela sempre vai aparecer em momentos onde a pessoa adquiriu liberdade para ser ela mesma, que ela descobriu oportunidades para usar os dons, viver as emoções, viver o bonito, a beleza. Então, vamos se dizer, se na 14, na carta da temperança, ela fala, eu já tenho uma base, agora eu quero viver mais, a carta 2, ela está vivendo mais. Ela está abrindo o baú para descobrir o que é que estava lá escondido. Então, assim, quando a gente fala presente, passado, futuro, nessa carta fala de uma insegurança, onde a pessoa vivia muito insegura, ela tinha medo de mostrar quem ela é, ser rejeitada, se frustrar, não dar certo. E aí, no presente, ela está tendo a oportunidade de viver isso, de mostrar, de ser vista. E no futuro, ela vai adquirir segurança naquilo que ela descobriu, naquilo que ela é, na segurança, na sabedoria que ela tem. Então, essa carta, ela é, por outro lado, a curiosidade, a, e a curiosidade, o interesse, ela conecta com amor, né?
Então, é o tesão, é o amor, é a vontade de viver, é a vontade de descobrir o que está além, é a vontade de viver os sentimentos, as emoções, de viver mais. Então, ela é o desafio do viver mais, do se abrir, do se entregar à vida. Então, por isso, ela é um dos símbolos do amor, é o símbolo da maternidade, e é o símbolo da sensibilidade, porque ela é o que é mais, ela é a curiosidade, ela é o abrir os olhos para ver. Então, e é o sentir, então ela vai falar da sensibilidade. Então, ela vai aparecer, e aí, conforme as cartas ao redor, ou trazendo ainda muita fragilidade, porque a pessoa sente muito, incorpora e se contamina com a vibração das outras pessoas, mas não sabe lidar com ela. Então, vem a 15, que traz muita insatisfação, traz muita fragilidade, mas também tem com a 11 a pessoa sabendo lidar com as emoções e aplicando essa sensibilidade. Com a 8, a pessoa descobrindo a sensibilidade como sendo um dom, ou até já utilizando a sensibilidade como dom. Com a 3, integrando a sensibilidade. A 18, a sensibilidade que está escondida, que está ainda trazendo muitos problemas. Então, aí, no caso, pode mostrar de um desequilíbrio emocional, em função de ter uma sensibilidade muito grande, que a pessoa não aceita, não percebe, não conhece, né? O renascimento do amor, com a carta 20, onde a pessoa está resgatando o lado afetivo que ficou parado, o buscar o equilíbrio agora do lado afetivo, com a 2, a 14 com a 2, ou resgate de um amor com a 13 e a 2. Então, numa sinastria, por exemplo, a gente procura a carta 11 e a 2 para saber se existe sentimento na relação. Também pode falar de uma mãe com a 10, falando também, aí é uma mãe também muito importante, muito influente, muito sensível, pode ser ou herdando a sensibilidade da mãe, como uma mãe que foi muito importante também, como um mago, e que então é difícil superar, difícil fazer melhor que ela, né? Ah, então, a 2 também pode falar de uma mulher entrando na vida do homem, também até por causa da carta C, a carta do amor, mas aí seria uma mulher muito forte, que vai ser a mãe dos filhos, etc. A carta 3, Imperatriz, fala do momento de organização, de reorganização total. Então, é um momento que a impressão que dá é que você sentou na cadeirinha no meio da sala e falou: pera lá, eu cansei da casa do jeito que eu estou, quero fazer uma super reforma, cheguei ainda uma viagem longa, estou cheia de coisa, mas não cabe mais nada aqui, então, pera lá, vamos separar. O que, que eu tenho para cada cômodo? Para ver como que eu vou reorganizar minha casa agora. Então, qual o conhecimento que eu tenho, as informações, quais as personagens que eu já desenvolvi, quais, né, o que, que eu já fui, o que, que eu não quero mais ser, o que, que eu tenho de capacidade, habilidade, de potencialidades que eu quero desenvolver, o que, que eu tenho de ideias, de planos, de projetos, de sonhos, né? E como é que eu faço com tudo isso? E aí é o momento, então, que você está descobrindo que pode combinar as coisas diferentes, como pode combinar diferente com as coisas que estão ao seu redor também. Então, é um momento de planejamento, organização, criação de estratégias. Então, a pessoa, às vezes, está meio só planejando, estou planejando. Então, é normal ter, por exemplo, junto com a 17, estou planejando, mas não vou fazer agora, é para o futuro, para realizar um projeto no futuro. Estou reorganizando porque eu estou com a 7,
juntando capacidades que eu já tinha, mas que eu nunca usei junto, né? Que me dá uma versatilidade muito grande com a 14. Então, eu estou me reorganizando com a 9, porque eu passei a dar valor a capacidades que antes eu não dava, e agora eu estou com a 7 juntando tudo aquilo que eu já fiz de uma forma como eu nunca fiz, única, que me torna uma pessoa mais versátil, com a 14. Estou me reorganizando com a 8, porque eu quero reorganizar a minha vida profissional, quero dar um novo rumo. Estou me reorganizando e criando uma nova estrutura com a 5. Estou criando uma equipe, estou organizando um negócio com a 19, que vai ser um sucesso. Estou me organizando a 3 para renascer. Então, a 3, organização e planejamento. Como pessoa, pode ser também uma mulher muito ativa, aí, mais manipuladora, mas pode ser a estrategista, aquela que cria, que organiza os projetos, que planeja. Então, a 3 pode também ser uma das características, né? Então, como a 1 é a característica de iniciar, de ser pioneiro com a 8, a 2, a sensibilidade, a capacidade de amar, de compreender a psicologia, a educação, a sensibilidade, a mediunidade. A 8, com a 3, a capacidade de organização, administração e comunicação. Aí, a carta 4 já é o domínio, é conquistar uma posição de domínio de uma situação, de um estudo. Eu aprendi, eu posso agora ensinar. Eu conquistei, né? Eu aprendi a usar esse instrumento, agora eu posso usar, agora eu posso fazer uso dele. Eu tenho a liderança da minha equipe, eu tenho a capacidade de liderar a equipe. Eu conquistei a autonomia, a independência, eu mando na minha vida. Então, são cartas que é uma carta que vai falar de você conquistar o domínio sobre a sua própria vida. Quer dizer, eu tenho o poder de realizar aquilo que eu quero fazer. Então, tanto vai da autonomia e independência econômica, como, como também, por exemplo, eu consegui um diploma, agora eu posso usar esse diploma. Eu conquistei uma posição de liderança no meu trabalho. Ela também pode dizer da política, uma posição de poder, onde eu vou poder atuar, onde eu vou poder realizar as minhas ideias. Então, vai falar de um homem poderoso, né? Pode aparecer como um homem entrando na vida da mulher, ou a presença de um homem poderoso, forte na vida de uma mulher. E aí pode ser muito forte, agressivo, com a carta 34, mesmo com a carta 11, ou não, simplesmente um homem que está entrando na vida de uma mulher, por exemplo, junto com a carta 22, depois de um longo tempo onde ela ficou sozinha. A carta 5, já o hierarca é o momento de trabalho, onde a pessoa está trabalhando muito, se empenhando muito na construção de uma estrutura. Pode ser tanto estudando muito, que é uma estrutura para uma profissão que ela vai assumir, no trabalho, criando um projeto novo, uma estrutura nova, o início de um empreendimento, onde você está trabalhando na estrutura dele, ou numa reforma de casa, na construção de uma casa, mas ela também vai aparecer na construção de uma relação. Quer dizer, o início da relação, os primeiros anos, aonde você ainda está trocando meios acordos, quer dizer, como é que vai ser a nossa brincadeira? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu abro mão disso, abro mão daquilo. Então, é quando você está fazendo os acordos no relacionamento, que é aquele trabalho de conquista da confiança na relação,
que vai aparecer na carta 5 também. Também pode estar aparecendo no período da gravidez ou num período de um cuidado maior com a saúde, ou porque está fazendo uma dieta, ou porque está cuidando por causa de um problema de saúde, uma operação, uma doença que você está tratando, que tem que tratar a longo prazo. Então, a carta 5 vai falar nesse aspecto também. Ela tem esse lado corporal, né? O Osíris é quem preparava as múmias, então é como se ele é quem preparava o corpo para receber a vida novamente. Então ele tem uma relação assim com o corpo, com o barro, com preparar o barro para moldar, para dar forma, para dar vida. Então ele é o agricultor, ele é aquele que vai semear, é o semeador, é o que vai plantar. E, de uma certa forma, o operário, aquele que vai realizar o feito, né? Na carta 1, você define, na 2, você vê o mundo em volta onde você está, na 3, você planeja e organiza, na 4, você tem domínio dos instrumentos, na 5, você vai trabalhar. Vai usar tudo que você usou. O poder da concretização daquilo que você definiu fazer. Então, com a carta 8, a carta 5 fala no poder de construção, também de lidar com o corpo médico, reconstrutor da vida. A carta 6, os amantes, né, a indecisão, ela já vai falar dos caminhos. Então, é um momento onde você está, fala qual é o melhor caminho, quais são as melhores possibilidades. Será que não tem algum caminho paralelo para mim começar a fazer uma coisa nova, para mim poder mudar minha vida mais lá para frente? Então, é um momento quando você começa a olhar para o lado e falar, bom, arroz com feijão eu já tenho, só que arroz com feijão é pouco, não quero só arroz com feijão. Eu quero não só um prato colorido, como outras coisas que nem é comida. Então, aí é o momento onde você está em busca de outras opções. Então, é normal a pessoa, às vezes, estar meio em dúvida, porque ela está vendo que ela tem opção, porque antes ela não tinha. Então, por um lado, fala que tem uma base que está conquistada, que o arroz com feijão está garantido. Agora, se já está garantido, não é só isso que eu quero, né? Agora eu tenho jogo de cintura, agora eu posso, tenho opções que antes eu não tinha. Então, estão surgindo muitas opções, mas às vezes a pessoa ainda não sabe qual delas. Ou porque ela não encontrou ainda a opção certa, ou porque ela não conhece ainda as opções suficientemente. Então, o conselho é abre o leque, veja todas as possibilidades, porque quando você encontrar a certa, você não vai ter dúvida nenhuma. Mas essa carta, muitas vezes, pode falar de caminhos paralelos. Então, por exemplo, você está ali trabalhando no banco, mas você está estudando para ser advogada. Aí, a hora que você começa, se forma e fez o exame da OAB, começa a trabalhar como advogada, aí você pode sair do banco. Mas, até então, você manteve duas situações acontecendo paralelamente. Então, ela pode falar dessa vida paralela. Às vezes, essa vida paralela é uma característica da pessoa, né? Por exemplo, eu por muito tempo acumulei duas funções, né? Eu era engenheira do meu website, que dá bastante trabalho, e taróloga, certo? E sensitiva, healer, né? Também tem a terapia de vida passada, etc. Mas que é um lado, um aspecto. Mas eu também a engenharia, porque, né, as coisas que eu fiz lá não é fácil, né? Agora estou abrindo mão dessa parte da engenharia, mas estou passando para um grupo fazer, que foi muito complicado. Mas eu mantive por anos, a minha carreira inteira, as duas coisas, né? Então, você vê, às vezes, essa carta mostra
uma versatilidade da pessoa. E é legal que se faça assim, é legal que você tenha várias atividades, porque a gente é complexo, ninguém tem só uma coisa, né? Então, a versatilidade é base para o equilíbrio, que da carta 14. Então, a carta 6 e a 14 são muito parecidas, porque as duas falam, eu tenho uma estabilidade, mas eu quero algo mais. Só que na 6, ela fala dos caminhos, tem vários caminhos que você está encontrando, são várias opções, enquanto na 14 não necessariamente é um momento de opções, de você escolher caminhos, é de abrir caminhos novos. Enquanto que aqui é abrir caminhos novos, mas você já tem várias opções ao seu redor. Essa carta, no lado afetivo, pode falar de uma divisão, né? Então, a pessoa está meio dividida, ou porque tem um outro relacionamento, ou porque tem obrigações e outras obrigações que tomam tempo do afetivo, né? Então, a carta 6 aí, ela fala dessas vezes, por exemplo, você vê na pirâmide a carta 6, quer dizer, a pessoa está meio dividida por ter um outro relacionamento, às vezes tem um problema que está ocupando ela demais, né? Então, a carta 6 pode aparecer aí. Não necessariamente quer dizer que a pessoa vai ficar dividida a vida inteira, né? Pode estar mudando a situação aí no final. Como capacidade, a carta 6 é a capacidade de enxergar vários caminhos, de ver várias opções, né? A versatilidade também como uma capacidade. O multitasking, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, também está aí na carta 6. Aí a carta 7 já é você juntando tudo. É um momento onde você fala, bom, agora eu desenvolvi um monte de coisas separadamente e agora eu descobri que eu posso usar isso tudo junto. Então, a carta 7, ela fala meio assim, sabe? Você vinha se julgando, achando que você é fogo de palha, quer dizer, você começa uma coisa com muita animação, aí passa o tempo, você desiste, não quer mais nada, não quer mais aquilo, aí aparece outra coisa, você se anima de novo, aí passou um tempo, já não quer mais. Então, a sensação é de que você começou um monte de coisa, mas não deu fim a nada. E, de repente, você descobre que não era para dar fim, que, na realidade, era para conhecer e ter informações variadas sobre várias coisas para uma função que você vai assumir agora, que só você pode assumir, porque ninguém tem o background que você tem, ninguém tem essas experiências variadas que você teve. Então, é o momento que você está reconhecendo a variedade de informações que você tem. Agora, você vê, muitas vezes, a carta 7, ela vem com a carta 9, a carta 8, falando, você descobriu potencialidades que você tinha, que até então você achava que era defeito ou que não tinha tido oportunidade para usar, e agora você descobriu que você tem. Então, agora você vai querer reunir tudo isso com a 20, ou com a 7 também, juntar tudo isso que antes não estava junto. Então, aí pode vir valorizar capacidades, a 9, dar valor para capacidades que você tem, que é a 8, reintegrar, que é a 3, num conjunto só, que é a 7, né? Ou até resgate de coisas do passado, que agora você está reintegrando com a 3 e formando um conjunto que você nunca fez, que é a 7. Então, a 7, ela fala o conjunto, eu consegui o conjunto das ferramentas e estou com a força total. Então, essa carta, você está com o conjunto total, você está superando a roda da fortuna também,
Então, aqui você tem toda a força para sair do ciclo vicioso da roda da fortuna, de dar a virada, de conquistar aquele objetivo que é tão importante e dar essa virada, de agora poder acabar com o sacrifício, que foi juntar todos os instrumentos e passar a usar todos os instrumentos em conjunto. Então, a carta 7 é uma carta de superação, é uma carta de libertação de obstáculos, de uma conquista, como é normal você ter a 64, o As de Espadas, junto da 7, como também a 12. Quer dizer, eu obtive aquela conquista, eu reuni tudo que eu precisava para sair daquele ciclo vicioso, com a 10, com a 12 também. Também eu descobri num ambiente novo que eu posso fluir. Então, a 8, a 9, a 18, um ambiente novo que eu posso fluir com todos os meus instrumentos, a 7. Bom, sabe que eu acho que nós vamos parar aqui por hoje, porque eu acho que já foi bastante coisa, vocês não acham? 5 horas, não vai dar para falar até o final, não vai dar. Aí a gente pode fazer em blocos, né? Podemos fazer em blocos, né? Porque depois a gente gosta de tirar as cartinhas, né? Sim. Vai mais algumas até a 10 ou não? Ou para já. Vamos fazer em blocos, né? Dos... não dá para fazer até 10, Nelly? Dos naipes. Então divide até a 10, depois até a... Em 2 vezes, né? Acho que dá para ir. Acho que até a 10 fica bom. Certo. Então, vamos lá. Então, aí a carta 8, a justiça já é um momento de direcionar. É um momento de dizer, bom, qual é a minha função? O que é mais importante eu fazer agora? Agora, a carta 8, ela vem muito desse negócio de passado, presente e futuro. Ela fala assim, bom, no passado, você não estava dando valor a quem você é, às suas capacidades, não estava dando valor a você mesma. E agora você está vendo que as pessoas que você estava servindo não são tão valiosas assim. Elas não têm certas capacidades que você tem. Então, agora você está descobrindo, você encontrou uma situação, por exemplo, com a carta 18, oportunidades onde você está sendo vista nas suas capacidades. Você revelou as suas potencialidades, as suas capacidades. Está sendo vista. Então, sendo reconhecida, agora você está passando a dar valor a tudo aquilo que você tem. E assim, vai colocar, a partir de agora, como prioridade, a sua realização, o uso das suas capacidades. Então, é como se falasse, bom, eu descobri que eu também sou útil, que eu também sou útil, que eu também tenho um valor. Até agora eu estava achando que o outro era mais valioso porque produz mais, porque ganha mais, porque parece mais inteligente, ou parece muito problemático, eu preciso servir ele porque ele tem mais problemas do que eu, ele precisa mais de mim do que eu mesmo. Então, é um momento que você está vendo que você deu mais valor para o outro, para as coisas do outro, para a vida do outro. Então, você deu mais valor para os problemas do outro e deixou os seus de lado. Ou deu mais valor para a capacidade para o outro, se achando inferior. Então, eu posso deixar minha profissão de lado, porque ele, afinal, ganha muito mais. Se eu sair de casa, vou gastar dinheiro, eu prefiro ficar, né? Dando apoio para o meu marido. Então, você deu mais valor a ele do que para você. Aí, de repente, você descobre, poxa, tem gente que gosta que eu tire o tarô. Então, pera lá, estou vendo que eu sou útil nisso e posso ganhar também. Não interessa se ele ganha mais, eu vou fazer uma coisa que eu me sinto útil, né? Então, aí você passou a dar valor a você mesmo.
Então, a 8 sempre tem esse tom. Agora está na hora de eu colocar os meus projetos em primeiro plano, a minha realização, eu dei muito para os outros, agora é hora de dar para mim mesma, é a hora de assumir a minha missão. Agora, por outro lado, você vai ter tanto ela dizendo estava insatisfeita com a 15, porque eu colocava o outro como prioridade, e agora estou aceitando o desafio de me isolar da minha família, por exemplo, e trabalhar na construção da minha estrutura e se poder me libertar, né? Agora que eu estou reconhecendo o meu valor, agora eu quero fazer uma limpeza, me reorganizar, porque eu quero renascer com uma personagem nova que engloba tudo isso que eu descobri que eu tenho. Então, agora eu sou outra pessoa, não sou com a 21, não sou mais a mesma pessoa. Eu mudei porque agora eu estou dando valor àquilo que eu sou, àquilo que eu faço. Com a 1, agora, nesse setênio, eu começo uma nova etapa onde eu vou estar muito focada na direção que eu determinei. Então, ela sempre fala, eu descobri com a 9 qual é a minha missão, qual é a minha função. Então, a missão com a família. Tem uma missão com a família. Então, aí, conforme a conjunção, você vai ter várias coisas diferentes. Mas, quando você tem a carta 8, a pessoa está buscando uma reorientação profissional. Então, é legal você ver todas as cartas que estão junto para ver o que é, quais são as potencialidades, quais são os dons que a pessoa tem. Então, daí você vai ver a 1, o iniciador, o pioneiro, o 2, o sensitivo, o 3, o administrador, o comunicador, o líder na 4, o construtor na 5, aquele que vê vários caminhos na 6, a pessoa forte, que tem muitos instrumentos e realizadora, é a 7. Que ultrapassa todos os obstáculos com muita iniciativa, é o 7. E aí os outros a gente vai falando conforme vai passando. Então, pode falar, a pessoa ela está assumindo uma missão, e nessa missão ela está assumindo os instrumentos que ela tem, que são os instrumentos do espírito. Então, ela está realizando a função dela, ou está definindo no momento, em geral é mais a definição, mas muitas vezes pode ser a realização. Com a 5, estou trabalhando na realização da minha missão. Aceitei o desafio de colocar com a 15 a minha missão em primeiro lugar. Então, ela é tanto um processo de avaliação, quanto assumindo o seu dever, as suas obrigações, sua tarefa, mas as obrigações consigo mesmo. Às vezes você fala, por exemplo, com a família, bom, você tem uma missão com a família, mas isso não precisa ser a única coisa que você faz. Você pode, a 6, fazer, por exemplo, às vezes aparece isso, a 8 com a 10 e a 6. Você tem uma missão com a família, mas isso não impede que você faça outras coisas. Fica um pouco dividido, afinal de contas, minha mãe tem Alzheimer, divido lá com a minha irmã, mas quando eu estou com ela, é só com ela, né? Então, fico meio dividida, mas tenho alguma outra coisa também. Na carta 9, o eremita, ela já fala de descobertas muito importantes. É um momento assim de você... É um momento, de uma certa forma, introspectivo, mas também tem passado, presente e futuro. Quer dizer, no passado eu me sentia completamente perdida, como um peixe fora d'água. Agora eu limpei a minha vida, tirei tudo que não tem nada a ver comigo e estou reencontrando pessoas, atividades, ideias que têm muito a ver comigo. Eu descobri uma forma de me inserir e vou sair da sombra.
Então, a carta 9 é uma carta muito demorada, ela muitas vezes, ela fica mais ou menos uns 3 anos na vida da pessoa, ela começa lá dentro com descobrir que eu estou com um peixe fora d'água, daí mais ou menos em 1 ano e meio aí ela começa uma limpeza de tirar o que ela não gosta da vida, em 1 ano e meio ela começa a descobrir, às vezes, há 3 anos atrás, ela teve uma ideia, mas que ela teve que ganhar confiança na ideia, até de 1 ano e meio para cá, que ela ganha mais confiança e começa a lutar pela ideia. Então, a 9, ela é, de uma certa forma, a luz no final do túnel. E aí você tem 3 anos para sair do túnel, né? Então, são descobertas muito importantes, mas que trazem uma mudança, trazem a pessoa assumir certas coisas que demoram para ser realizadas, para concretizar. Então, por exemplo, a pessoa descobrir que eu quero ser psicóloga, mas aí eu tenho que fazer o curso, certo? Tenho que estudar, então é a preparação. Eu descobri um negócio que eu queria fazer há 3 anos atrás, mas só 1 ano e meio atrás que eu comecei a fazer ele mesmo, e agora que eu estou ganhando confiança que ele está dando certo. Então, a 9 ela tem, quando ela está, então, na periferia do jogo, quer dizer, nas posições do início, desenvolvimento, auge e fim, por exemplo, aí a pessoa já está saindo da sombra. Se ela está lá dentro, ela ainda está na gruta, né? E por isso você vê, você tira com mais frequência o jogo com a pessoa, essa carta meio andando no jogo. Agora, às vezes, ela pode ser bem pontual, por exemplo, você revelando, e aí ela pode aparecer bem na periferia, né? Nas posições de fora, do início, desenvolvimento, auge e fim, quando ela vem com uma descoberta. Então, uma revelação importante que mudou sua vida. Às vezes, uma revelação de algo da família, onde você redimiu os seus pecados, vamos se dizer, então, ou às vezes uma descoberta de alguma coisa que faz você sentir, eu não fui a única que fiz bobagem, ou às vezes até uma alma gêmea que você está descobrindo, ou uma solução para um problema mais imediato. Então, ela sempre vem com uma revelação, com uma descoberta. Enquanto a 8, às vezes pode falar de um juiz, de uma pessoa importante, que tem uma influência muito grande, como com julgamento. A 9 também pode falar de um eremita. Ele é meio eremita, ele sempre viveu muito sozinho, né? Então, ele pode falar um pouco da característica ou do pai, ou até de um parceiro. Um pai que era muito importante, mas que era um pouco ausente, o 9. Depois, a 10, a roda da fortuna, já é um momento de uma análise onde você se sente um pouco frustrado nela, porque fala, poxa, eu já tentei fazer isso milhões de vezes, assim, assado, e sempre que eu estou quase chegando lá, parece que sempre acontece alguma coisa que faz tudo voltar para trás, e aí eu tenho que começar tudo da estaca zero de novo. Então, é uma carta que ela mostra a luta pela vida, quer dizer, se você quer promover uma transformação, você vai ter que lidar com pessoas tradicionais, com pessoas retrógradas, com uma situação que não quer ser transformada, com pessoas que não querem mudar. Então, é uma carta que fala da transformação, quer dizer, qual é o seu papel na sociedade? Seu papel é promover uma melhora, é promover uma transformação para melhorar, para evoluir. Mas nem sempre isso vai ser fácil. Então, essa carta fala das ilusões da família. Então, ela vai falar, bom, você estava dando mais importância
para o que a sua família falou que era bom, ou até para provar para a sua família que você pode fazer isso ou aquilo, do que fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo, aquilo onde você vai estar focado na sua missão. Então, você colocou algo como prioridade, que era mais para provar o seu valor, sua competência, o seu merecimento, do que realizar aquilo que era suposto você fazer. Então, ela fala de algo que está atrapalhando e é uma ilusão, quer dizer, algo que você acha que você devia fazer primeiro. Só que essas ilusões, às vezes, são super importantes, que enquanto você não faz, você não sai daquilo. Então, por exemplo, às vezes você está bloqueado no lado afetivo, porque você acha que você tem que ter uma vida profissional bem resolvida antes. Por quê? Porque a sua mãe não se realizou, e por isso seu pai abusou dela, ou sei lá o quê, entendeu? O seu pai sempre quis fazer, ser alguma coisa na vida e não conseguiu, e porque casou e teve um monte de filho. Então, você vê, às vezes não é a mãe ou o pai, mas é a vida deles, e o que aconteceu na vida deles que faz você determinar certas tarefas para provar o seu valor, para não passar certas dificuldades que os pais passaram. Então, essas prioridades é o que está te atrapalhando na roda da fortuna. E aí, a carta 7 vai falar, e a 12, que você se libertou daquele sacrifício para poder tomar a 8 o seu rumo, para poder finalmente fazer com a 9 aquilo que você nasceu para fazer. A 9 é soluções para sair do ciclo vicioso. Então, a roda fortuna fala meio desse enrosco. Agora, ela é a carta que fala do destino também. Quer dizer, estava no destino você fazer aquilo. Né? Eu sempre conto essa história que quando eu comecei a tirar tarô, eu fazia, mas não cobrava, né? Até que eu quis fazer lá uma viagem e tal, e aí eu falei, eu vou tentar cobrar para ver. E aí, quando eu fui num bar, coloquei lá anúncio a semana inteira que eu ia tirar tarô na sexta-feira à noite e fui. Mas quando antes de ir, eu estava achando que ia me prostituir, sei lá o quê. E aí eu peguei, tirei uma carta do tarô para responder se era para mim ou não. E aí veio a carta 10. E aqui, nesse inglês, chama Roda da Fortuna, mas no espanhol, essa carta chama Retribuição. Então, eu vi e falei, poxa, já estudei tanto isso, né? Eu posso ter a retribuição. Então, eu li como, bom, eu posso ter a retribuição daquilo que eu fiz. Ai, ai. Mas, na realidade, estava dizendo, é o meu destino, né? Eu só vou retomar, fazer uma coisa que eu já fiz no passado. Então, essa carta, ela fala disso também. A retomada de coisas que você deixou paradas no passado. Né? E no caso, eu estou falando de uma vida passada, certo? Não estou falando dessa vida. Eu tenho lembrança de uma vida passada, de eu estar tirando tarô. Olha, que legal, Nelise. Bem... Bonito, hein? Essa parte da história eu ainda não tinha ouvido, não. A outra parte eu já tinha ouvido várias vezes. É porque essa era meio... Eu adoro essas histórias. Eu era inglesa, vivia na França na época da Revolução Francesa. Nelise, quando você fala que ela mostra assim, um destino, uma retomada da vida passada, quais seriam as cartas juntas que a gente poderia confirmar isso? A carta 18, por exemplo, a carta 17, né? Porque a carta 17 também fala do destino. A 18 das vidas passadas, praticamente essas duas, ou do próprio passado, com a 13.
A 9, não? Iluminando. A 9 também, o resgate de coisas que fazem parte do seu espírito, né? Ah, legal. Os que vêm do Ótimo. espírito. Agora, para a vida passada, é o seguinte, eu acho que nem tudo que você capta na terapia de vida passada, ou na regressão espontânea, ou na regressão mesmo, nem tudo é vida passada, né? Muitas vezes você só está repetindo histórias da sua família, da sua vida, né? A vida passada você vai descobrindo aos poucos, você tem que fazer muita para descobrir qual que é mesmo, né? É, Nelise, Oi. uma curiosidade que eu tenho, que você falou que você foi lá tirar o tarô pela primeira vez, né? Nesse dia que você ficou em dúvida, você tinha quantos anos? Eu estava com acho que 24, acho que 24, 25 anos. Minha filha, Já. a Tatá, já tinha nascido. Ah, você já tinha passado dos 21, então. Já tinha passado os 21. Com 21, eu descobri esse tarô. Aí eu fiquei tirando o tarô, mas com 23, foi logo depois que nasceu. Minha filha nasceu em março, foi mais ou menos aí, 80, 81, quando eu comecei a tirar. Mas aí que daí foi muito rápido, porque eu comecei nesse dia que eu fiz acho que 15 tarôs, fiquei surpresa. Ganhei uma grana legal, fui para o Rio, fiquei em hotel, foi ótimo. Aí, mas aí eu descobri que podia fazer, e aí eu comecei a ir num outro bar, que era o Pirandello, lá no Brasil, que tinha muito jornalista. E aí os jornalistas me descobriram, e aí foi muito rápido. Assim, em um ano, eu já fazia só isso, saí da escola que eu trabalhava, porque eu sou pedagoga, né? Eu trabalhava numa escola alternativa. Nossa. Você vê, né, com 21 é quando você está encarnada, né? Assim, bem, quando o espírito já está bem na vida material, assim. E aí iniciou isso que deu sentir, assim, que você acabou sendo a sua missão, né? E com 28 foi quando eu, primeira vez, dei passagem para o caboclo. This came back from YouTube. Uau! Bom, Nelise o Caboclo, 28? com 28, O Saturno, né? O primeiro ano de Saturno nosso. Porque quando eu comecei com Eliezer, eu devia ter uns 26, mas ele não demorou para mim ter, né? Porque demora, né? A mediunidade demora para você encontrar a sua entidade. No início, você dá passagem para qualquer coisa, né? Até que a sua entidade manifesta. Mas, na realidade, eu já manifestava, porque, para mim, eu vejo que as entidades elas estão muito conectadas com a sua vida passada. Então, a primeira entidade que eu manifestei foi a Elizabeth, que é quem tira tarô, né? Todo mundo via ela, só eu que não percebia. Mas eu mudava a voz, tudo, ainda acontece isso, né? Muda um pouco a voz quando eu estou no transe. Mas a primeira que apareceu foi a Elizabeth, que foi aí com os 21, quando eu descobri esse tarô. Mas só que eu não via, né? Não percebia, porque nem sempre a gente percebe, né? Que está no transe. Só depois que você faz exercício e percebe, né? Sabe que está. Nossa.